uma, duas pessoas para participar queremos fazer uma rede, ampliar a rede, essa AgriTerres, ou trazer redes que sejam parcerias com redes, não sei o que podemos fazer, e todas elas trabalham na Costa Rica, na França, na Argentina, também com colegas da Universidade Federal de Pará, eu acho, que trabalham diferentes situações com a geografia rural, com pequenas cidades e com assuntos que têm a ver com a economia rural também. Então, é bem misturado o assunto. Mas eu acho que nesse processo, onde estamos muitos, porque eu vejo aqui, não muitos, estamos aqui sentados hoje, que estamos no caminho desse câmbio geracional. E começamos a criar essas redes faz 10, não sei, 15 anos, primeiro como amigos, assim, depois fizemos uma coisa mais institucional, e agora vocês, por exemplo, já também traçaram projetos bem fortes, como esse assunto bueno, essa rede daqui, a Mitripoli, e com todo o trabalho que estão fazendo com a Picho, e com as ideias de fazer encontros, congressos em conjunto entre a Argentina e o Brasil. E aí eu pensava que seria ótimo pensar, convidar e ampliar tudo isso para Costa Rica, ou para, não sei, países que a gente tenha, que já conhece colegas, pessoas que vão trabalhando e fazendo uma coisa maior, não? Eu acho que seria muito ótimo para a gente, porque esse assunto da criatividade que você falou, que eu acho que todos temos, tem a ver com que o intercâmbio é bem forte sempre. E que a gente, por exemplo, não sei, lê o que o outro escreve, temos uma prática de escuta sobre o outro aqui. Além de que, às vezes, temos muita coisa, muito trabalho, a burocracia e tudo isso da academia. Mas eu acho que esse é um assunto que a gente tem que conservar e aproveitar para consolidar uma rede assim como a que vocês estão fazendo, estão é, consolidando para toda a América Latina. Eu acho que seria como um sonho aí para perseguir, não? E se vocês querem, têm um desejo, eu posso ensinar onde trabalhamos nós, que são as fotos para vocês entender como é a paisagem, e aí eu vou contar qual é a temática que a gente está trabalhando aqui na Patagônia hoje, não? Ah, e eu queria falar também que o Alberto Vasquez, que é nosso amigo aqui, ele tem a mãe com um problema de saúde bem importante, então ele não poderia, não conseguiu chegar. Vou compartilhar a tela aí. Ótimo, Juan. E se você consegue falar um pouquinho também daqueles pueblos lá como Patrícios, né, que você estudou também, acho que é bem Tá interessante. bem. Vou tentar fazer uma coisa, um relato aí. É assim. Um momento. Eu penso que a gente parece como um DJ, não? Não sei se diz igual, não, Luana? DJ. Esses que trabalham com DJ? DJ DJ. com Parece um música. DJ. Aí bom, aí bom. Aí tá. Já. Uhum.
A gente ainda não está vendo, Rua. Você está Não, compartilhando? Ah, É tá. que, é que agora do sim, agora até aí, que demora um aí pouquinho. tá, aí tá, aí tá, não? Agora sim, Rua. Está Agora sim, começando. não? Sim. São umas fotos de uma pasta que eu tenho no computador. Então, são fotos que eu não sabia, de novo falo, não sabia que é uma apresentação, então vou aproveitar só para contextualizar. As diferenças de vocês, a gente trabalha cidades que não poderiam ser na Argentina chamadas como pequenas cidades nunca, porque elas têm 150, 200 habitantes, são muito pequenas. Aí você tem toda a vila aí, nessa foto. Não sei se conseguem é, ver aí, não? São bem pequenas. E a gente trabalha com algumas metodologias que são bem coletivas e que têm precisamente a ideia de construir textos que não tenha só oralidade ou a escritura mais tradicionais, sino que trabalhamos com o desenhos feitos entre pesquisadores e poderíamos falar de pesquisados, não? Aí estamos fazendo esses mapas, a gente trabalhou muitos anos com o Mariano, que está aqui, com a cartografia social, essa é uma aldea veleira, uma pequena, uma vila muito pequena daqui. E, então, todo esse processo de entrevistas que vamos fazendo sempre estão mediados com o desenho. E, é, e esse assunto dos desenhos a gente conseguiu ir traduzindo com diferentes metodologias, não? Vou sair para compartilhar. Aí, por exemplo, eu vou abrir uma mais. Temos umas mais antigas, como esses desenhos que fizemos com crianças também. Esses são muitos anos. Eu acho que faz 10 anos que fizemos esses desenhos. Trabalhamos com cartografias que também fazem as pessoas que habitam aí e criam suas referências, fazem articulações cartográficas, tudo isso. Bom, são lugares muito pequenos. E, e agora, a gente conceptou em trabalhar com essas cartografias sociais, uma coisa nova que estamos fazendo com a entrevista mediada com desenhos, que é um assunto que publicamos aí na Bicho, que é sociocartogramas, onde a gente desenha com o outro e vão justapondo as cosmovisões que temos sobre o mundo, tanto pesquisador quanto pesquisado. Então, é uma fala, um diálogo, e não é uma entrevista. Tudo isso tem a ver muito com a escola onde estudou a Luana, que ainda eles trabalham muito com o Eduardo Rocha, com a pesquisa cartográfica, e eu acho que, além da ideia de sobrepor a experiência sobre os dados, uma coisa muito importante é essa ideia de saber com o outro, e não sobre os outros, não? Então, a gente está trabalhando muito com isso e pensando como a gente que habita numa cidade, que estudou na universidade, que pensa o mundo, que pensa as políticas públicas sobre esses espaços bem perdidos, entre aspas, eu estou falando, não? Aí, perto do limite com o Chile, não sei, estão filtrados com uma
questão que é hermenêutica, que tem a ver com um problema da fala e da criação de sentidos, de ideias do mundo, de ideias de progresso, de ideias de exclusão, por exemplo, de ideias de distância, que não são iguais, que têm muitas diferenças são bem heterogêneas, não? Entre os habitantes da cidade e do mundo rural. E mesmo dentro da cidade e do mundo rural também tem mais heterogeneidades. E aí, agora a gente começou a trabalhar um assunto que também foi importante na província de Buenos Aires, que quando trabalhávamos com Mariano lá, que tem a ver com o assunto da maternidade. Fazem muitos anos que nas entrevistas, em todo o trabalho em terreno que fazemos, o problema maior é o assunto de não conseguir resolver a maternidade nessas cidades pequenas. Aqui, por exemplo, na Patagônia, na província de Chubut, as mulheres têm que se deslocar 300, 400 quilômetros para, como se diz, parir, para chegar a um hospital, para chegar em um hospital que tenha a complexidade para atender uma mulher que está pronto para parir. Mas isso não tem só a ver com uma problemática que pode ser da mulher, do gênero, também tem a ver com uma situação demográfica, familiar, de planejamento da vida mesma aí nas áreas rurais. E isso tem a ver com muitas coisas que vocês estudam, o Paulo, não sei, Luana, Ângela, que tem a ver com os serviços que já não funcionam em alguns espaços e que foram concentrados na cidade. E com esse afastamento do Estado e de algumas funções bem básicas, não? Como a educação, às vezes, o correio, não sei, pero pior, a saúde, desses espaços bem afastados da cidade e que produz já não um assunto de desejo de morar na cidade, porque preferimos estar perto do centro de consumo, de trabalho, senão porque é difícil garantizar a vida e a saúde com essas distâncias e com essas carências de serviços que tem. Eu penso que, não sei, porque estou falando qualquer coisa, pode ser, vocês me vão dizer se estou falando bem, eu penso que seria como uma problemática similar em cidades bem pequenas, não sei, do Mato Grosso, do Acre, assim, que tem que estão bem longe das cidades e tem pessoas que moram, mas aí temos uma coisa mais, que aqui as pessoas na província têm algumas organizações que fora da regra ou fora do legal, da lei, fazem os partos ou fazem todo o processo de maternidade na área rural. Mas, geralmente, as pessoas se deslocam, tem que se mudar muitos meses, tem que gastar muito dinheiro que não tem para atravessar esse processo. Então, esse é o assunto que agora estamos trabalhando aqui e que está trabalhando também o Mariano e que é um assunto que a gente se preocupa muito, que estamos também tentando trabalhar com o Ministério de Saúde da província, porque fazemos, como falava agora, sim, uma pesquisa que sempre vem implicada, não? Com os agentes de saúde, com o próprio mundo pesquisado,
tentando misturar os interesses deles com os nossos. Nossos são interesses de pesquisador, são perguntas. E outros têm interesses mais próximos, que têm interesses que são sensíveis para a vida, e às vezes temos coisas que vamos mudando nesse processo, que é sempre um processo de cosmovisões bem diferentes. Eu acho que a nossa rede tem essa particularidade. A gente estudar áreas rurais implica estudar coisas que a gente não experimenta na cotidianidade, não? Que muitos não experimentamos. Por exemplo, agora estou morando numa cidade pequena que tem 300 habitantes, mas estou bem perto aí de Comodoro Rivadavia. Igualmente, eu morei sempre na cidade, que eu acho que como muitos de vocês, então, as dimensões do mundo, a própria construção geográfica e gestáltica do espaço é gerada no mundo urbano. Então, eu acho que... E aí vou voltar para o Patrício, que você pediu, e aí vou finalizar. Ainda não sei bem o que vou falar, mas vamos ver. Não, a gente, quando começou a ir em Patrícios, essa cidade que tem 600 habitantes, no meio, no centro da província de Buenos Aires, conseguiu pensar que bem perto de cidades grandes como Buenos Aires, está a 200 quilômetros de Buenos Aires, eu acho que tem o mesmo assunto com cidades pequenas, perto 400 ou 200 quilômetros, 300 de São Paulo, não sei, que tem uma experiência de vida que parece similar, como fala também o Milton Santos, não? Temos cidades bem grandes, com bairros que têm experiências de vida que é mais semelhante com uma pequena cidade que com uma grande cidade. Eu lembro bem, de memória, quase isso, sempre. Bom, essas cidades que estão bem perto de Buenos Aires também têm uma experiência de vida que às vezes é bem similar com uma cidade que está a 1.200 quilômetros da capital, porque não tem frutos, não tem acesso para a educação, porque às vezes os caminhos são intransitáveis, não tem serviços como, por exemplo, posto sanitário, então também se tem que deslocar, e isso vai fazendo, como na Argentina e como muitos outros países na América Latina fizeram, sem políticas públicas que acompanhassem todo esse processo, um evento, um fenômeno de mudança de população rural para a urbana. Mas, igualmente, temos todo esse mundo que ainda existe. Então, acho que essa resistência, que eu não quero falar das novas ruralidades, não, essa migração por amenidade, que muitas pessoas também trabalham, mas, por exemplo, a gente não se interessa muito por isso. Sim, a gente se interessa por essas pessoas que habitam aí, seria como a palavra, não sei, apesar, não sei, inclusive sem garantias, não? E continuam resistindo nesses lugares. E como configuram, como vão, como foram lá na província de Buenos Aires e aqui na Patagônia com maior força, construindo dispositivos, estratégias para continuar a vida. E aí estou finalizando, sério já. E aí é que achamos um interesse bem grande com o assunto comunitário. Porque onde não está o Estado, a organização construi estratégias de transporte, de comunicações, não sei, de garantias ou de
coisas que tenham a ver com facilitar a vida cotidiana. Então, eu acho que isso também é um importante objeto para estudar porque o Estado, muitas vezes, aqui acontece também, pega dessas estratégias, ideias, ou a gente pode pegar dessas estratégias dispositivos para pensar em alguns outros lugares que não desenvolveram, não? Soluções ou que não desenvolveram ideias e o mundo bem fragmentado, num mundo bem heterogêneo, rural, que não está conectado, assim como a cidade, esse assunto é bom para aprofundar e para trabalhar tanto na Patagônia quanto as outras áreas bem marginais dos nossos países. Bom, seria uma coisa assim, o que estamos estudando e algumas perguntas que a gente se faz. Tranquilo, Juan. A ideia era isso mesmo, não é? Uma conversa entre pesquisadores, e daí depois a gente pode debater um pouquinho, né, caso os colegas queiram. Eu evitei usar com o Juan o termo conferência, palestra, porque é uma reunião de pesquisadores mesmo, né? Não é uma coisa para um público tão grande, e trazer você mesmo para conhecer o grupo, né? Saber um pouquinho do que você tem feito, né? Que é um colega, como a gente já mencionou, né? Que já conhecemos aí de algum tempo, né? Ampliar um pouquinho aí e então acho que talvez por isso, né? Então não era mesmo para fazer nenhuma conferência, nenhuma, era realmente contar um pouquinho da realidade, né, e da Argentina, e acho que você falou essa realidade dos arredores aí de Comodoro Rivadavia é muito diferente, né? Por exemplo, do norte do Paraná, a questão de uma série de cidades próximas, né? Então, acho que em algumas áreas do território brasileiro a gente pode ter alguma realidade parecida, mas é bastante diferente. E até uma coisa que você falou da maternidade, mas quando eu fui visitar, uma coisa que me chamou muita atenção, o papel da educação, né, nos pueblos, os pequenos pueblos e as famílias que se mudam, né, para daí os filhos, o papel educativo, né, as crianças que, até a separação da família, o pai que fica trabalhando no campo, e as mães e os filhos que se mudam para o pueblo, né, então essa na época que eu visitei uma aí com você, né, que foi Facundo, né, me chamou muita atenção isso, né? Então, assim, é muito interessante para a gente, né? Até pelas similaridades e pelas diferenças, né? Conhecer essas realidades. Eu me lembro que na época que eu conheci Patrícios, o que me chamou muita atenção foi a perda de população, que era um tema que eu estava interessada, né? E aí, você acabou não mencionando, mas assim, um pueblo que tinha 6 mil habitantes que fica com 600, né? Você fica com 10% do que tinha, né, na época, digamos que tenha tido um auge maior. E aí uma coisa que você comentou também, né, que para aproveitar um pouco, a ideia quando a gente propôs o ICA, né, acho que a gente até comentou um pouco isso, o grupo no ICA, era para fazer um encontro de redes, né, e na época a gente nem tinha começado ainda a Micripole, mas era pensando na rede que a gente já tinha com o Juan, com o Paulo, né, Brandão, o pessoal da Bahia, o José Basualdo, que eu já estava, assim, tinha contatos, ainda não tinha conhecido, né, que inclusive foi um dos nossos entrevistados aí na Picha, né, Luana? Né? E aí também é outro colega, né, que a gente tenta ir articular, né, e a ideia é realmente, aos poucos, né, ir articulando, né, as pessoas que estudam, né, temas afins, porque com isso a gente cresce, né, bastante, né, acho que cresce no coletivo e cresce também aí tocando as próprias pesquisas, tá ok? Então, assim, eu acho que eu vou abrir para o Mariano se apresentar, tudo bem, Mariano? Se você se apresentar, falar de onde você está, né, que é outra universidade,
falar um pouco, se quiser comentar um pouquinho também do seu trabalho. Outra área, né? O Mariano não é da geografia, mas trabalha junto com geógrafos, né? Então, passar para você um pouquinho, né? Para o grupo conhecer também o Mariano, e bem lembrado, né? O Juan, a gente tinha estendido o convite para o Alberto Diegues Vasques, né? Que é de Comodoro Rivadavia também, e que teve problemas familiares e não pôde estar na reunião. Que esteve, inclusive, em Maringá, fazendo um estágio de doutorado, né, e que trabalha também aí, né, coisas afins com os nossos temas, né? Então, Mariano, uns minutos para você aí falar um pouquinho com a gente. Hola, buenas tardes a todos. Una alegría estar compartiendo con Juan Manuel. Hemos hecho un largo camino y con Ángela también hemos tenido la oportunidad de compartir seminarios, pudo venir a La Plata, discutir con profesionales de otras disciplinas. Yo soy de trabajo social y tenemos un diálogo muy interesante con la geografía. Y la temática esta de las localidades rurales en Argentina, a nosotros en trabajo social, no a todo el trabajo social, sino a los que nos hemos interesado en este tema, nos surge por la preocupación por las malas condiciones de vida en las grandes ciudades y por los procesos históricos, por entender que los procesos históricos de migración en muchos casos se dieron por decisiones tomadas en gobiernos no democráticos que condicionaron esas decisiones. Yo tenía una pequeña presentación que es similar a la que compartimos en el conversatorio en Flaxo el año pasado. Si quieren la puedo compartir porque tal vez se me entienda mejor entre mi español y haber escrito. Si quieren la puedo compartir, si no la conversamos. Não sei se puedo compartilhar. Bom, consulto aos colegas, acho que uma apresentação resumida poderia ser, tudo bem? Mariano, muito interessado também na questão da saída, né, das pessoas, das pequenas localidades, né, acho que é uma preocupação que a gente compartilha. Tudo bem, Mariano? Ok. No entiendo. Sí, puedes compartir la pantalla. Sí. Okay. A ver dónde no encuentro acá de compartir pantalla. Bueno, si pudiera compartirla, pero no. No encuentro dónde compartir, perdón, porque estoy muy acostumbrado a otras plataformas. El cosito ese que tiene abajo tiene un cuadradito con una flechita. Una seta e uma... Creio que aparece para ti como uma janela, uma janela. Claro, una ventanita con una flechita. Sí. Una janela con una seta. Bueno, no. No, pásamela ahí por mail que te la paso yo. No, tranquilo. Então, haremos um esforço para entender-te com o castelhano, não há problema. Bueno. No, bueno, un poco el tema es que el nacimiento de las localidades tiene que ver con el modelo de país. Entonces, las localidades rurales, que por definición en la Argentina, por una definición que es discutible, pero son localidades rurales las que tienen 2.000 habitantes, entonces hasta 2.000 habitantes. La población rural se divide entre
localidades rurales y población rural dispersa. Entonces, las localidades nacieron como fortines en la lucha por la ocupación del territorio o alrededor de estaciones de ferrocarril. Entonces, un poco la discusión que nosotros planteamos es que si nacieron como parte de un modelo de país, hay que pensarlas como parte de otro modelo de país, si uno las quiere repensar, no pensarlas aisladamente. Bueno, ahí yo compartí algunos datos, que en su conjunto la población rural del país en el último censo era de 3.631.000 habitantes, que viven en pueblos de menos de 2.000 habitantes, 1.300.000, y en población rural dispersa 2.300.000, que las localidades se distribuyen en 2.440 pueblos, que ahí hay una variedad importantísima porque, bueno, un poco lo que comentaba Juan Manuel, no es lo mismo una localidad en la Patagonia, el parámetro de población, pero bueno, no me voy a tener los números que son difíciles de contar y aburridos. Sí, lo que nos interesa plantear es algunos ejes conceptuales para pensar la cuestión de las pequeñas localidades rurales. Y es pensarlo dentro de las políticas de población. Las políticas de población tradicionalmente abordan los temas de natalidad, mortalidad, inmigración y emigración, y distribución espacial de la población. Hay algunos trabajos en la Argentina que han estudiado la historia de las políticas de población, han estudiado las leyes y han estudiado también las institucionalidades, o sea, qué organismos públicos se forjaron para trabajar sobre estas temáticas. Y lo que hay un trabajo especialmente que a mí me parece muy interesante y es muy recomendable para la lectura, que es el de Susana Novik con C y K, que trabaja la historia de las políticas de población en la Argentina. Y ella lo que dice que de alguna manera la gran olvidada es la distribución espacial de la población. Dentro de las líneas de políticas de población es la gran olvidada, ¿no? Y sobre todo en la Argentina a partir de la aparición de gobiernos, o sea, de la expansión del neoliberalismo después del golpe militar del año 76, porque uno rastrea antes de eso, hay una proliferación de organismos que trabajaban en la cuestión del desarrollo y dentro de eso las políticas poblacionales e intentaban incidir en la distribución espacial de la población. Entonces, en realidad lo que estudian son las leyes, los espacios institucionales y los programas que han intentado incidir. Bueno, Juan Manuel, de hecho, ha trabajado en su tesis de grado el tema de las políticas que se han estado aplicando, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Entonces, uno de los conceptos es el de políticas de población. Otro concepto que nos interesa es el de sensibilidad demográfica en las políticas. Y definimos sensibilidad demográfica en las políticas como la capacidad técnica de anticipar consecuencias demográficas de políticas no demográficas y la visión política de evaluar su compatibilidad con la estrategia de desarrollo nacional. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que en el gobierno nacional, si bien hay un clima de época que ha intentado tener algunas miradas, hay distintas áreas de gobierno que han estado planteando la cuestión, las experiencias más ricas a veces las encontramos en los gobiernos provinciales. Nosotros somos un gobierno federal, somos un país federal,
donde los gobiernos de las provincias tienen, tienen una injerencia muy grande. Entonces lo que decimos que para mirar esta temática hay que tener un abordaje integral de las políticas, entendiendo por integralidad dos cuestiones. Una es intersectorialidad estatal, porque los problemas aparecen todos juntos y el Estado a veces se divide en sectores para abordarlo. Y otro, al ser un país federal, interjurisdiccional. Y además de abordar un mismo tema en una misma iniciativa. O sea, tal vez iniciativas que refuercen cuestiones productivas vinculados con la necesidad de crear infraestructuras básicas, ¿no? Así que, bueno, un poco de... Yo no quiero aburrir más, pero ante el problema del despoblamiento o de la concentración de la población y el despoblamiento, porque también el tema de las grandes ciudades es una particularidad de Latinoamérica, ¿no? Entonces, la discusión es la capacidad de dar calidad de vida a la población, de crear volumen de oportunidades disponibles, de discutir la soberanía entendida como la capacidad de brindar servicios en un territorio. Y ahí me parece que como América del Sur hay un trabajo importante para hacer. Ahí hay un modelo que a mí me parece que nos llevan unos años de ventaja en la Unión Europea en relación a las políticas de población. Ellos han tenido programas que miran todo el territorio de la Unión Europea y hay programas de desarrollo territorial, particularmente el programa LEADER, me parece que es interesante porque han estado conceptualizando y subsidiando determinadas actividades productivas y lo que dicen es que lo que subsidian es la distribución espacial de la población. Otro concepto que a nosotros nos interesa es pensar el derecho a no migrar, también poder evaluar la inequidad territorial de la inversión pública en términos de sensibilidad demográfica y plantear los costos de la no intervención, ¿no? ¿Qué pasa si seguimos sin intervenir, si dejamos que la población se distribuya de acuerdo a cómo van surgiendo las cuestiones? La población va atrás de los trabajos, entonces si no incidimos tratamos de incidir en cómo se distribuyen espacialmente esos trabajos, estamos complicados. Pero bueno, yo quiero terminar ahí. Sí nos parece muy importante muchas cuestiones que viene planteando Ángela en relación a que estas alternativas, por ejemplo, pensarlas desde asociaciones de municipios, pensar el empleo agrícola, pensar el tema de la conectividad a Internet, ahora todo el tema del teletrabajo que la pandemia nos trajo, y volver a enamorar al Estado con la sociedad en términos de qué cuestión aspiracional le estamos proponiendo a la sociedad. Yo creo que en estos temas de tratar de incidir en la distribución espacial de la población, hay algo de lo aspiracional a lo que se puede llegar. Cuento una cosa nomás como un dato, es que hay muchas iniciativas en el gobierno argentino a nivel nacional y a nivel provincial. Ninguna con la fuerza de modificar la estructura de la distribución espacial, ¿no? Pero uno lo escucha al presidente de la Nación diciendo la importancia que la gente se pueda desarrollar en el lugar donde nació, ve programas que apuntan al tema del arraigo, ve iniciativas que trabajan la conectividad rural de Internet, pero ve, y sobre todo ve programas provinciales que están trabajando muy bien esa temática. Hay algunas provincias de la Argentina, particularmente en el Chaco, por ejemplo, yo veo que hay una política deliberada, de fortalecimiento y que tiene una mirada integral, ¿no? Pero no, quería comentar que también hay iniciativas privadas. Por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Esbicis, que es una ONG, para mi gusto con un enfoque muy neofilantrópico,
pero con algunos aciertos, en el sentido que lo que hace es estudiar pueblos que se ofrecen para recibir población y hacen una selección, hay una metodología interesante, y después hacen un registro de quienes quieren trasladarse a esas localidades. Y ahí está el dato que me parece más interesante, que es que desbordan. Cuando se habla de un registro de la gente que quiere trasladarse a una localidad rural, porque se visualiza como posibilidad de otro estilo de vida, de otra posibilidad de crecimiento, por miedo a la inseguridad en las ciudades, por ahí hay 100.000 inscritos para un cubo de 30 personas, ¿no? O 40 personas. A lo que voy es que yo creo que la importancia del desarrollo de una perspectiva estatal de esta cuestión, y que el Estado tiene que tomar nota, o puede tomar nota, de lo aspiracional que significa, de lo que ponen las personas en esa expectativa, ¿no? Bueno, y con eso termino, disculpen. Agradecemos, Mariano. E mientras oía Mariano, eu me acordava, vou falar um pouco em castelhano, em tentar em portunhol, para comentar algumas coisas. E se há tempo, que puedan depois comentar também. Está travando a imagem, eu vou eliminar a pantalla para que o sonido salga melhor. Eu me acordei da lei das pequenas localidades, que eu leí em um período que é da província de Buenos Aires, e me gostaria de saber se que passou desde a aprovação dessa lei. Houve algo de concreto que puedan nos contar acerca disso? E de la ONG Uniendo Pueblo, que parece que se vinculava bastante, não? E que estava vinculada também às primeiras jornadas de pequenas localidades. E se houve outras, porque depois da primeira, logo da primeira, parece que não houve outras, não? Jornadas em Argentina, acerca das pequenas localidades. Desculpa, eu tive que eliminar a pantalla, porque senão o sonido, creio que saldria muito mal. Não sei se pudo entender. ¿Sí? No es necesario contestar ahora. Si quieren contestar ahora, sí, pero me gustaría también abrir la palabra para los colegas, para ver si tienen alguna pregunta más, y enseguida pasamos para que puedan comentar. Cláudia e Rogério. Ok, na sequência. Então, Cláudia, em seguida, Rogério. Boa tarde. Novamente, né, gostaria de agradecer por estar aqui, esse debate. Obrigado, Ângela e os demais. Juan, você falou sobre a questão da saúde, né, nos partos, na gestação das mulheres. Eu queria saber como esse processo se dá, por exemplo, durante todo o período gestacional, com o pré-natal. Como que isso acontece aí? Porque, por exemplo, eu estudo as cidades pequenas de fronteira, Brasil, Paraguai, e enquanto no interior do Mato Grosso do Sul uma mulher faz 7 pré-natais em média, na fronteira 3, 4, né, por ser uma cidade pequena de fronteira. E isso ocorre aí, como se dá? Só para ir pensando aí junto. Obrigada. E Rogério, né? ¿Cuándo tenemos que responder? Poderíamos ouvir o Rogério e em seguida passamos às respostas e depois o Paulo e outros que queiram, né, uma segunda rodada, para não acumular muitas perguntas. Ok. Muito obrigado, Juan e Mariano, pelos aportes, contribuições muito interessantes. E, na verdade, é um breve comentário. Eu gostei muito
do que colocou Juan sobre não provocação, mas uma invitação a pensarmos da possibilidade de armar uma rede de investigação em América Latina de pequenas cidades. Isso me deixou muito motivado, porque nós todos temos parceiros, colegas de longa data que trabalham e que estão um pouco dispersos, cada um em suas agendas, em sua universidade. E quem sabe nasce aqui uma semente que podemos germinar com carinho de la parceria de Micripoli com os colegas argentinos, de pouco a pouco, e tecendo esta rede, e quem sabe um evento inicial para mais adelante, né? Porque, de fato, nossos países têm processos de urbanização muito intensos, muito complexos, e que, de la mesma forma, as pequenas cidades ou ciudades ainda necessitam de um olhar mais atento, tanto do ponto de vista de nossas agendas de pesquisa, mas também das políticas públicas de los estados nacionais, né? Então, eu queria compartilhar com Juan a sua invitação, provocação, e estamos juntos, sim? Bueno, a outra coisa que gostaria também de destacar, que achei muito interessante, é esta preocupação metodológica de valorar e dar voz a los atores, a los sujeitos, no sentido de empregar a cartografia social, os mapas mentais, e mapas mentais são por minha conta, sim, de como as pessoas, né, representam, significam a sua vida, a presença do Estado, dos serviços, como compreendem e se manifestam em relação ao desenvolvimento, né, de los territórios em que vivem. Me parece muito interessante isto, né? E também, sobretudo, isto que Juan falava de um olhar cuidadoso que é necessário de termos com o comunitarismo, com as organizações comunitárias, sobretudo num marco em que, em América Latina, e aí temos diferentes estruturas estatais de serviços, de provisão de serviços de saúde, de educação, de assistência social, pero em tempos de ultra-neoliberalismo que nós vivemos em continente, há um processo muito forte de privatização das estruturas, ¿sí? E que, assim como pensar a capacidade destas cidades pequenas de ter uma certa centralidade territorial do ponto de vista das ações estatais, públicas ou mesmo privadas, seria muito interessante buscar compreender como que as ações comunitárias que surgem desde abaixo, desde o território, servem também para não apenas atender a população destas cidades pequenas, mas da região em que elas estão. ¿Sí? Fica aqui alguns comentários, porque gostei muito, e também de Mariano, seus aportes, da importância de considerar a particularidade da formação territorial de cada de nossos países para compreender a rede urbana e também as cidades pequenas. Muitas graças. Ótimo. Então, passo para o Juan, para os comentários ou considerações que quiser, e depois Mariana quer comentar alguma coisa. Paulo quer falar também. Sí, pero pensé en hacer dos rondas. Porque creo que hay otros también, para que no quede muchas preguntas de una vez só, ¿vale? Bueno, entonces Mariano, si querés comentar a las 13:51. ¿No? ¿Te habían preguntado?
ouvimos, não te ouvimos. Ah, Mariano, que creo que estaba la pregunta de la ley de pueblos. Sí, Ángela, ahí la ley, lo que pasó es que después se reglamentó, creó una unidad ejecutora de promoción de pequeñas localidades. Justo el otro día estuve averiguando en qué estaba y está parado, o sea, tiene una dependencia, una subsecretaría de Asuntos Municipales. eh, y pasa un poco esto, hubo una iniciativa, la ley, una iniciativa que la antecedió, que era una mirada bien integral, donde participaban todas las áreas del gobierno provincial, entonces participaba salud, cultura, vivienda, los que trabajan la cuestión agropecuaria. La verdad que hubo un trabajo previo que tenía una mirada bien integral, entendiendo que el Estado tiene un poder de direccionar la distribución espacial de la población, en principio un poco en la línea que planteaba Rogerio, mejorando la calidad de los que viven ahí primero, ¿no? Viendo que problemas nosotros hablamos de habitabilidad, un concepto que está en la ley. Pero bueno, la ley es como pasa, si no hay una visión, por eso es importante también entrar en el terreno de las ideas y discutir esto y discutir conceptos del por qué, porque también se romantizan, hay experiencias como muy pequeñas, de añorar un poco que no está más, y que eso, el tema es a dónde llega eso, y no llega a ningún lado. Lo que uno nos ve a lo largo de los años es que no llega a ningún lado, pero los problemas sí están, y la aspiración de las personas, hay un altísimo porcentaje de la población, yo puedo afirmar, que plantea que viviría en otro lugar, con condiciones, si lo laboral, esto del teletrabajo se fue instalando, pero hace falta una mirada más estratégica del país y tal vez de la región. Yo coincido con Rogerio que hay que pensarlo esto regionalmente, y voy al ejemplo de la Unión Europea, sabiendo las diferencias, el diagnóstico de cualquier programa de estos de la Unión Europea es igual a todo el presupuesto que tenemos nosotros de no sé qué, pero, pero ellos han conceptualizado ahí el por qué subsidiar, la idea de subsidios cruzados, por ejemplo, Testamanti lo ha trabajado mucho, lo ha investigado en la historia argentina, cómo aparecían en el transporte, hoy parecen todas malas palabras. No se puede pensar algo que habíamos desarrollado hacía 30 años. ¿Por qué no evaluar los costos de otro lado? Pero termino con la pregunta. La ley era parada, no tuvo más desarrollos, y la ONG que dio origen a esa ley también, o sea, sigue la preocupación, siguen siendo actores, hoy con menos peso, pero no está parada. Sí han proliferado, hay cuestiones. Con Juan Manuel nos interesa mucho, y termino ahí, siempre estar viendo un poco las vitalidades que hay. Hay movimientos de localidades que piden la recuperación del tren, que reclaman un trato diferenciado, hay miradas que hay que estar siguiendo, y también hay dirigentes que son muy sensibles a esto. Por ejemplo, en el principal partido político de la Argentina, en cantidad de población, el Partido Justicialista, se acaba de crear la comisión de arraigo, y la lideran referentes de distintos municipios de todo el interior del país, que están viendo una agenda urbana que los deja fuera, ¿no? Y ahí un poco también lo que decía Rogerio, pensar los entramados. Hay trabajos, el último trabajo de Marcelo Sili, que es un geógrafo argentino, él plantea la necesidad de pensar los entramados de pequeñas localidades en relación hay trabajos antiguos, Juan Manuel los ha trabajado mucho, que analizan las ciudades intermedias y los vínculos, pero bueno, pero hay una necesidad de pensarlo también desde el Estado, y pensar que es un problema regional, porque las migraciones que se dan en los países también, van a las grandes ciudades a malas condiciones,
Y bueno. Yo voy a tomar un poco lo que viene comentando Mariano. Bueno, y también hubo otras iniciativas después, o en el marco también de esa ley, ¿no? Mariano, por ahí corregime que hubo una, en la época de la ley de promoción de pequeñas localidades en la provincia de Buenos Aires, también había un programa que se llamaba Mi Pueblo, que era nacional, y hubo y funcionó en un momento, si mal no recuerdo, un programa que se llamaba Arraigo, o algo así, que funcionó en el año 2006, más o menos en esa época. O sea que siempre hubo muchas de esas situaciones. Pero ahora también hay algo que no podemos olvidar. En Argentina, después del COVID, de los primeros 2 años del COVID, se planteó la necesidad de generar desarrollos hacia el interior del país que sacaran el peso de la población concentrada en las ciudades, porque, bueno, lo que evidenciamos durante todo el proceso de COVID era que justamente los lugares con más densidad poblacional eran los más complicados para coexistir en ese contexto. Y se creó un programa que se llama Argentina Armónica, que es un programa que yo les voy a pasar, por ejemplo, acá encontré la dirección, lo copio nada más, pero es algo para tenerlo en consideración nada más, pero es un programa que tiene financiamiento del Estado Nacional, y si ustedes ven los títulos de los proyectos que ya fueron seleccionados, son todos proyectos que apuntan al desarrollo social, económico, de servicios públicos, pero en el interior del país. Entonces, esto sigue siendo un problema que está abordado por el Estado. Lo que pasa es que en el medio, y como sucede también en Brasil, con cambios de gobiernos que a veces son drásticos en los intereses que persiguen, entonces muchas de estas cuestiones a veces pierden continuidad, y nosotros tuvimos nuestro gran periodo de 4 años de pérdida de continuidad de muchísimas de estos programas, en los cuales la ciencia también estaba como muy fuerte, pensando el interior, áreas rurales, áreas marginales, cuestiones sanitarias hacia el interior del país, bueno, etcétera, etcétera. Y esto ahora vuelve con otros matices porque estamos en otro contexto, ¿no? Bueno, contesto también a Claudia, que me parece buenísimo esta pregunta, porque es bien concreta, y es cierto que si una mamá, por ejemplo, se hace, creo que son cada 3 o 2 semanas, controles prenatales viviendo en una ciudad con obra social o con servicios sociales, y puede acceder en esos espacios, pueden hacerse 3 o 4 en todo el proceso de embarazo. Por supuesto que el sistema de salud en cada una de esas localidades va organizando con las mamás, hacer los traslados y poder facilitar a veces, cuando el Estado lo permite, esos traslados y los turnos o las atenciones en el hospital de la ciudad de modo gratuito. Acá todos los habitantes de las localidades rurales, generalmente nadie tiene servicios sociales privados habitan en esos espacios, y generalmente todos tienen acceso directo a salud pública, ¿no? Pero por canales, entre comillas, preferenciales, porque si bien están lejos y es muy difícil llegar, cuando se trata de personas que vienen de lejos, también tienen algún tipo de prioridad. No obstante eso es un problema, y hay gente que decide no vivir, o mudarse, o irse de esa ciudad, de esa pequeña ciudad, porque no se puede sostener, es peligroso, son controles prenatales, después vienen los controles del bebé, de la mamá, del niño, y todo eso cada vez que hay que hacerlo son miles de pesos. Nosotros en un momento hicimos el cálculo y era mucha plata. Ahora no podría saber porque nuestra moneda se devalúa, entonces
No me acuerdo, pero era mucha plata. Y bueno, y una cosa quiero, volviendo a lo de Rogerio, y buenísimo esto, me parece que podemos rescatar dos cosas de todo lo que venimos conversando con esto de Rogerio, ¿no? Y también lo decía Mariano. Volviendo a la jornada de Patricios, donde nos conocimos con Ángela. Esas jornadas eran de pequeñas comunidades, pero estaban organizadas dentro de una localidad pequeña, con espectáculos de teatro, bueno, se usaban los clubes, el cine, todo lo que había ahí, la infraestructura que había ahí, la escuela. Participaba gente enviando trabajos, por ejemplo, que no eran, bueno, profesores ni estudiantes universitarios, era gente que quería contar o escribir sobre sus localidades. Y había, por supuesto, un rescate de lo que podemos implicar dentro de la idea del comunitario muy grande. Y yo creo que en esto, si nosotros logramos seguir ampliándolo a nivel latinoamericano, tenemos la posibilidad de crear un espacio que no existe, o sea, avanzar, porque por supuesto que existen hay organicidad en cuanto a lo rural, en cuanto a lo urbano, en cuanto a lo agropecuario, ¿no? En cuanto a nuevas tecnologías, pero no sé si hay no hay organización de trabajos, estudios, pero además diría que militancia en el sentido del trabajo, ¿no? No militancia en el sentido romántico que decía Mariano, sino en el sentido del trabajo de visibilizar qué acontece en estos espacios, en estas pequeñas localidades. Esa heterogeneidad que hay voy a ver, en el sur de Chile con Brasil, o cualquier otra, o en Costa Rica, que es completamente diferente también. Bueno, si nosotros logramos constituir esto, digo, por ahí la próxima yo me animaría a invitar a colegas, mínimamente de Costa Rica y quizá de Venezuela podemos invitar. Y podemos ir haciendo más heterogéneo y quien dice en algún momento producir algún evento que nos encuentre. Y en un pequeño pueblo, ¿por qué no? Puede ser. Y entonces así también seguir sobre esta idea de lo comunitario, y trabajando sobre lo que tanto nos gusta y dónde nos gusta, ¿no? Así que vamos, Rogerio. Muito bem. Paulo tinha pedido, né, para falar, e aí na fala do Paulo, né, quem mais quiser comentar ou fazer alguma pergunta, né, para os Josimar e a Luana. Então nós já temos 3, tá bom? Se mais alguém quiser, vamos rapidinho. Depois só lembrando que a gente ainda tem mais alguns pontinhos, né, de pauta, tá bem? Então acho que essa é a segunda leva aí de falas e perguntas. Boa tarde a todos e a todas. Quero dizer que é uma imensa satisfação vê-los e vê-las novamente, né, depois de um tempo aí de uma pausa na nossa rede, e saber que todos, evidentemente, estão bem e resistindo aí a todos os processos de natureza diversa, né? Mariano e Juan, também é uma imensa satisfação poder ouvi-los. Eu falo em português, espero que compreendam. Vou falar bem devagar, tá? Mas eu queria saber, e é uma pergunta genérica, né? Como que se dá, por exemplo, a compreensão daquilo que se entende sobre o termo cidade pequena na Argentina? Eu sei que não há uma correlação direta, né? E muito do que chega aqui chega por meio de interpretações, enfim, por meio do diálogo também que o Juan, seus colegas têm trazido, mas é sempre bom ouvi-los, né? E com essa questão também, eu não quero equiparar a realidade brasileira à Argentina, mas eu só gostaria de ouvir um pouco vocês a respeito da temática, as terminologias, como tem sido essa compreensão e os caminhos aí analíticos para essa reflexão, tá bom? Gratidão, Ângela.
Isso, Josimar, e na sequência, Luana, já pode ligar também o microfone. Buenas tardes, Juan y Mariano. Yo tengo una pregunta, yo creo que es para Juan. La verdad es una curiosidad acerca del pueblo que Ángela ha dicho que perdió cerca de 90% de la población. Isso me ha dejado com muita curiosidade, porque em Minas Gerais, que é o pueblo que eu vivo em Brasília, há também muitas cidades que, nos últimos censos, han perdido por população. Então, creio que, como Ângela, eu tenho também muita curiosidade, às vezes um pouco de ganas em trabalhar com esta questão. Então, me gostaria que vocês falassem um pouco acerca deste caso, um pouco da história, o por que isto ocorreu em este pueblo, por favor. Gracias. Eu desativei a mão e não liguei o microfone. Bom, boa tarde, sempre muito bom encontrar vocês, ouvi-los, né? Eu tenho uma pergunta e acho que um comentário, né? Uma pergunta, não sei se cabe, mas é mais uma curiosidade de como anda o processo da descentralização das capitais alternativas, né? Uma proposta que deixaria de ser Buenos Aires a capital, se isso seguiu, como seguiu, enfim, fiquei curiosa. E a outra questão, né, acho que é mais um comentário, assim, de dizer o quanto eu admiro esse processo de pesquisa do Juan, né, que se propõe a pensar com, né, as pessoas, pensar com o território. E isso que ele nos chama a atenção para dizer que a questão da maternidade não é só uma questão de saúde, né, em dizer que as pessoas não nascem mais naquela localidade, isso me sensibiliza e me chama muito a atenção, porque se confunde um pouco com a minha história, né? Eu mesma sou de Itatiba do Sul, mas eu nasci em Concórdia, Santa Catarina. Fui registrada em Erechim. Então, há sempre um conflito e um desentendimento na hora que eu vou dizer. Tudo isso é muito confuso. E hoje, localizada em Pelotas, eu estudo em Porto Alegre e digo que estou estudando as cidades pequenas e às vezes as pessoas acham que essa cidade pequena é Pelotas, porque tudo que não é Porto Alegre é interior. Então, esse registro de onde tu nasce, de qual é a tua história, o que vai estar no documento, o que vai... É tudo muito, muito forte, assim. E tanto essa relação dos desdobramentos da saúde, quanto da educação também, né? Eu saí com 14 anos da minha cidade, não é natal, né? Não sei nem como dizer, mas minha cidade de origem, Itatiba do Sul, com uma certeza que talvez eu não retornaria mais, né? Então, eu já estou mais tempo fora do que o que eu vivi lá. Então, é uma vivência, né? Acho que muito... Talvez dessa minha trajetória me faz sempre resgatar e querer estudar mais esses lugares tão peculiares. Então, era isso. E acho que o Juan consegue capturar, assim, que por trás, talvez, de um dado tem muito mais questões a serem exprimidas e pensadas ali. Então, muito, muito interessante mesmo essa metodologia. Ótimo, Luana. Então, Juan, e na sequência, Mariano, se quiser também fazer as considerações, ok? Bueno. Sí, a ver si, no sé si podré contestar del todo, porque son más o menos preguntas, pero son como... creo que casi que un comentario puedo contestar todas las preguntas. Pero en Argentina, o sea, hay una tradición estadística que define cuáles son los tamaños y la denominación de las ciudades. Por supuesto que es diferente que en Brasil. Para nosotros todas las localidades que tienen menos de 2.000 habitantes son pueblos, o en realidad pertenecen a áreas rurales. Cuando hay pueblos, se llaman áreas rurales aglomeradas, y cuando están
bueno, en el campo se denomina áreas rurales dispersas. O sea que un paraje o un lugar que tiene 20 habitantes o 10, al caso, puede ser similar a uno que tiene 1800 habitantes, ¿no? Lo que pasa que después, como decía Mariano, hay otras cuestiones que tienen que ver con la organización de los estados provinciales, y no todas las provincias tienen las mismas reglamentaciones al respecto de sus subterritorios. Es decir, nosotros tenemos partidos en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias se llaman departamentos, adentro de cada provincia y sus divisiones. Pero no todas las provincias manejan el dinero igual dentro de esos departamentos. Aunque se llamen diferentes departamentos en todas las provincias, menos en Buenos Aires, que se llaman partidos, eso no quiere decir que solo Buenos Aires sea diferente, sino que todas son diferentes. Y hay una cosa muy interesante, por ejemplo, es que en la provincia donde yo vivo, esos presupuestos para las ciudades, y ahora paso a la otra definición, que es la de ciudad media, son ciudades que tienen entre 10.000 y 500.000 habitantes. Fíjense, es enorme estadísticamente esa diferencia. O sea que las ciudades pequeñas son las que tienen entre 2.000 y 50.000 habitantes. Perdón, entre 2.000 y 10.000 habitantes. Son pequeñas, 10.000 y 500.000 son medias. Ahora, hay lugares en donde, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, una ciudad, cuando es cabecera o capital del partido, gobierna muchas pequeñas localidades. Pueden ser 5 o 10 pequeñas localidades. Esas localidades pueden tener 1.000, 2.000, 4.500, pero en otras provincias eso no sucede así. Esas localidades pequeñas dependen de la capital de la provincia, como en la que vivo yo, que es Chubut. Y además, entre los departamentos hay límites que parecen o tienen contigüidad, un concepto muy utilizado por nosotros los geógrafos, ¿no? Pero es una contigüidad, diría que burocrática, y que no tiene connotaciones económicas. Los límites económicos están conformados por los tamaños de las ciudades. Entonces las ciudades van manejando económicamente un espacio que es el ejido, y ese ejido se va agrandando a medida que crece, pero no limita uno con el otro. Entonces es muy complicado también establecer políticas, por ejemplo, en el caso de Chubut, que articulen entre uno y otro municipio, porque no limitan entre sí. Y bueno, entonces cada provincia, y creo que Mariano también sabe, puede comentar sobre otros ejemplos al respecto, tiene una particularidad propia. En ese sentido creo que sí es bien federal, porque se administra en función de la singularidad de cada una de las provincias, y no hay homogeneización para eso en la Argentina. Entonces cada trabajo en particular va a tener esa singularidad, ¿no? Por eso también es tan difícil después proponer, digo, políticas que sean nacionales para este tipo de cosas, porque después hay que avanzar sobre la singularidad federal y cada una de las provincias. Es decir, cuando, por ejemplo, hay beneficios tributarios, como no sé, en Tierra del Fuego, o históricamente en Argentina, o en San Luis, o zonas francas como ahora hay otra también en Río Gallegos, que es en la provincia de Santa Cruz, bien al sur, y hay exenciones impositivas. Muchas veces hay un trabajo muy largo de articulación entre la nación y las provincias, y eso conlleva, bueno, trabas burocráticas, conflictos internos dentro de la provincia porque genera desigualdades, concentración también después de actividad industrial, etcétera, que bueno, son difíciles de gestionar a nivel nacional. Y bueno, en ese sentido hay otro problema más, que ahí voy un poco a lo que preguntaba del pueblo que perdió tantos habitantes, ¿no?
En ese proceso de desarticulación que tiene la Argentina, hay una desarticulación que es histórica, que es entre el Estado y el mercado, si queremos ponerlo así, como en todo el resto de nuestros países latinoamericanos, y hay una estructura que tiene que ver con el transporte y con las telecomunicaciones y la energía, que fue esencialmente concentrada en las grandes ciudades, grandes de más de esos 250.000 habitantes para arriba, y ahora podríamos decir 300 para arriba, ¿no? Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Entonces, este proceso, después de los años 90, podríamos decir dos momentos, ¿no? Los años 60, todo el proceso de industrialización de los años 50 y el proceso de fortalecimiento del Estado de los años 60, y el segundo momento de pérdida de fuerza del Estado de los años 90. Entonces esto hizo que haya un abandono de la infraestructura entre los años 60 y 90 en esas localidades muy fuerte, y concentración en la ciudad. Por lo tanto, las dificultades para sostener, la población en esos espacios, sumado que se fue tecnificando el trabajo, todos estos procesos que nosotros conocemos, el deseo de formarse profesionalmente, la necesidad de trasladarse y la inexistencia de transporte, etcétera, hizo que haya localidades que no solamente perdieron el 90, sino hasta casi el total de su población en la Argentina. Y bueno, y con esto termino también con lo de Luana, por ahí, creo que ante estas heterogeneidades y la imposibilidad por lo menos que se presenta en la Argentina, porque podemos decir que estadísticamente sería fácil armar tipologías, y lo podemos hacer, no sé si fácil, digo, lo podemos hacer, pero sería mentira, o las tipologías que podemos armar, tales como algunos indicadores. Hay trabajos muy discutidos sobre calidad de vida en Argentina, que se han hecho con indicadores que son globales, como un trabajo que se viene haciendo hace varios años de un colega nuestro que es Velázquez, de la Universidad del Centro, pero con indicadores que miden con, por supuesto, la misma vara, porque son indicadores singularidades del norte del país, como podría ser para ustedes trabajar en Amapá con los mismos indicadores que en Río Grande do Sul. Entonces son complejidades que no toman en cuenta esas singularidades, ¿no? Y yo creo que ahí, Luana, cuando vos preguntás por las capitales alternas, que bueno, es una iniciativa que tomó nuestro presidente creo que fue justo antes de que llegue el COVID. La idea era, y es porque se va llevando a cabo en nuestra ciudad, es una de esas capitales, pero la idea es que el gabinete entero del gobierno federal durante 1 o 2 días trabaje en otro lugar. Ahora hay una iniciativa parecida, creo que de Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no sé, Mariano, por ahí más al tanto, que es la de es descentralizar los ministerios. Si sacarlos todos de la capital, que es La Plata, y ponerlo en diferentes lugares de la provincia. Hasta ahí no sé más. Lo escuché hace poco la noticia y no conozco. Pero bueno, en esa noción me parece que la idea de capital alterna tiene que ver con poder escuchar las problemáticas locales desde lo singular, de lo local, en el lugar, y localizar la política, es decir, de alguna manera, y también de abordar los problemas desde el lugar, cosa que en nuestros países, y entiendo que es muy fuerte también allá en Brasil, la centralidad y el pensamiento urbanocéntrico y hegemónico de las grandes ciudades se impone también para decir qué hacer y qué no hacer en estas pequeñas localidades. Ok, Juan, gracias. Mariano, ¿quieres añadir a hacer consideraciones? No se me ocurría nada más. Sí, yo insisto en el tema de pensar esto en el terreno de las ideas y de los impactos, de cuáles son los impactos que no están siendo
vistos, cuáles son las voces que no han sido escuchadas en los procesos migratorios. Muchos estudios tenemos, migraron tantas personas por día. Bueno, ¿qué hay atrás de esas historias? Hay historias de dolor, de desencuentros. Entonces, y han sido la gran ausente de la reflexión sobre esto, ¿no? Porque después se hace análisis sobre la foto de la distribución espacial de hoy y no se ve la película. Entonces la culpa la tiene el que vive al lado de un arroyo, en una zona inundable, y vos decís, bueno, si vos ves, el abuelo de este se fue de su pueblo porque le cerraron el tren en la Argentina, el ferrocarril. Bueno, con Juan Manuel especialmente nos interesa ese tema, porque hubo 3 grandes cierres de ramales ferroviarios, 2 en momentos no democráticos y uno en pleno avance del neoliberalismo, pero cuando ya estaban avanzados los cierres. Entonces yo insisto, pensarlo como una problemática que es bien latinoamericana. El tema de las megaciudades, ustedes lo conocen mejor que yo, pero es un fenómeno latinoamericano. Entonces hay que pensar que las soluciones tienen que poder pensarse también regionalmente. Hay una oportunidad que es la Convención de Naciones Unidas, como es el nombre exacto, es de las personas que viven en áreas, de los campesinos y las personas que viven en áreas rurales, que se sancionó en el 2018. Es muy interesante, hay casi un decálogo de políticas posibles, y uno podría pensar en impulsar desde América Latina o de América del Sur, por ahí es más fácil, cuál es la posición ante esa convención, ¿no? La estuvieron trabajando muchas organizaciones, en el caso de la Argentina, organizaciones más campesinas. Yo creo que hay que insistir mucho en el concepto de lo rural no agrícola, porque ahí está la posibilidad de diversificación productiva, de incluir otros actores, otras voces, sin callar a ninguna, pero agregarle, ¿no? Pero me parece que en la versión de América del Sur, de la necesidad de esa convención, de la exigencia de cumplimiento de esa convención, hay una oportunidad para estas discusiones. Y también discutir lo rural, no desde un criterio cuantitativo como a veces se ve limitado en la Argentina por esta definición administrativa de hasta 2.000 habitantes, sino pensar los entramados. Acá este trabajo de Marcelo Silli, el último trabajo, él juega un poco con esto y dice, bueno, tanta población vive en localidades de menos de 10.000 habitantes en Argentina, tanta población en Argentina vive en entramados de localidades de hasta 30.000 habitantes, y ahí discutiendo las capacidades de dar calidad de vida a nuestras poblaciones, que esa es la discusión que hoy el dilema que tiene cualquier gobernante. Pero me parece que en esa convención, tomarla en serio, tomarla también desde la academia, tomarla a nivel regional, no hay política. Yo estuve viendo, por ejemplo, hay un gran avance en el Mercosur con el Instituto Social del Mercosur. Es una muy buena noticia. Ahora, esta temática de la distribución espacial de la población no está, se la puede empezar a acercar, porque no está en los gobiernos tampoco, ¿no? No es que no. Me parece que hay una oportunidad ahí. Y yo digo, el modelo de la Unión Europea, salvando todas las distancias, pero ellos, el tema del desarrollo territorial y claramente desarrollo en el sector servicios, bueno. Muito bem. Já estava cá pensando se poderiam enviar-nos algumas referências como essa de Marcelo Silli, não? Porque el Atlas que ele hizo eu tenho, creio que incluso foi Mariano que me ensinou el Atlas uma vez que estive em La Plata. Pero há outras referências, não? Essa como o decálogo que tu comentaste, e depois eu vou... agora eu vou falar em português. É que a tese do Juan Manuel, né, acho que eu poderia colocar no grupo de WhatsApp,
né? E aí eu queria tomar liberdade, né, de fazer uma sugestão, já que o Josimar, né, ficou interessado nesse tema, né, e tem alguns filmes, né, e eu penso aqui principalmente num documentário do Pino Solanas, ele não está traduzido para o português, mas eu não me lembro se é A Próxima Estação, La Próxima Estação ou La Última Estação. Está disponível no YouTube, fala da rede ferroviária, mas mostra inclusive patrícios, né? Mostra outros pueblos, mas mostra patrícios também. Então, assim, para quem quiser, né, no lazer aí do final de semana assistir, acho que ajuda a entender um pouquinho dessa realidade, né? Que é também bem diferente lá do Comodoro, né? Uma coisa... Bueno, Ángela, perdón que te interrumpa. Esa escena de Patricios en la película de Pino Solanas, que si vos la tenés ahí, si no yo ahora comparto el link, aparece en esa película que se hizo muy conocida por las jornadas que vos participaste. Justamente, o sea, porque está bueno esto de que veníamos hablando también de ir agrandando y pensando en la potencia que tienen que fortalecer estas redes. Porque justamente, por ejemplo, en ese momento se hizo todo ese evento y fue un amigo de Pino Solanas ahí a participar de ese pueblo y le dijo al director de cine, Pino Solanas, sí, está este pueblo, y ahí fueron a filmar ese ejemplo que representaba a muchos otros pueblos más. Entonces, eso fue solo una vez, digo, todo lo que podría desplegarse, y esto sigue creciendo, ¿no? Y pensando también en esto que dice Mariano, que creo que es lo que nos une también, ¿qué pasa humanamente atrás de todas estas problemáticas que estamos acostumbrados a veces a leer o a analizar en grandes grupos, ¿no? Invisibilizando lo sensible a veces, aunque sin dejar de trabajar eso, pero también profundizando en lo sensible, claro. Sim, graças, Juan. Inclusive nesse documentário, né, tem as cenas, né, do teatro comunitário, né, que é outra coisa muito, muito interessante, né, mas aí, assim, não vamos também detalhar tudo, depois, quem sabe, numa outra oportunidade. Eu